E aí, Serginho? Tudo bom, Lucas? Se trata de um país, além de milenar, continental É, e, de uma certa maneira, uma grande incógnita para o Ocidente, inclusive exatamente. até a nossa questão atual aí da pandemia da Covid-19, né? Exatamente. Já foi até acusada de fabricação do vírus, inclusive aqui pelo Brasil, que acabou causando aí um mal-estar tremendo, a ponto de o Poder Legislativo ter que se pronunciar oficialmente pedindo desculpas, né, para o governo chinês, e que, de uma certa maneira, o país está sofrendo aí uma restrição, isso é uma opinião minha, tá, em Sim, relação sim. à importação de equipamentos médicos, enfim. Algo que a gente vai saber depois que tudo isso passar, até porque a gente está passando aí por um momento bem delicado da política, né, Sim, brasileira e também, de uma certa maneira, aí das relações internacionais em relação à verdade, pandemia, né? verdade. Uh, bom, na live passada, né, Lucas, a gente já falou um pouco sobre a China, né? Apresentamos o país e hoje, então, a live vai ser mais, então, sobre a história, né? Isso aí. Sobretudo, então, marcando mais o período da China moderna, né? Pelo menos esse vai ser o nosso maior enfoque, a partir então da República da China, passando depois pela Guerra Civil Chinesa e depois para a República Popular da China, a abertura econômica e a China de hoje. Se tu me Exatamente. permitir, eu só Claro. queria introduzir rapidamente, antes da gente falar aí da China moderna, de que a China, além de um país milenar, ela passou por sucessivas dinastias, né, que eram as monarquias hereditárias, sendo as principais, pelo menos considerada pelos historiadores, a dinastia Qin, tá, que foi a que começou o período da China imperial, começou e terminou, né, e sendo o primeiro imperador o Qin Shi Huang, o representante da dinastia Qin. Durante esse período, tá, da primeira dinastia Qin, tá, houve sucessivas campanhas para a unificação do território chinês. Um acontecimento importante foi também a construção da muralha da China, tá, para evitar justamente os ataques dos povos do norte. E houve também algo muito importante que foi a unificação do direito chinês, tá, mas a legislação toda ela centrada na figura do imperador. Então, houve então uma primeira criação de um governo burocrático centrado na figura do imperador. Outro fato É, importante também. Oi, pode falar. não, eu acho interessante essa questão que tu está trazendo. Eu até tinha selecionado aqui uma retrospectiva um pouco anterior, mas eu Melhor acho que ainda. acho que é vício de historiador, né? De tentar ir lá Não. no início de tudo. Mas só para a gente ter uma ideia, assim, antes de tu continuar, que realmente a Uhum. dinastia Qin, ela é a principal, né? E vai dar depois a perspectiva, inclusive, de identidade chinesa, né? E isso a gente pode discutir mais para frente, que mesmo com a Revolução Nacionalista e depois com a Revolução Comunista, a China continua tendo uma essência que nasceu lá na antiguidade, né? Quer dizer, Sem dúvida. existe uma essência cultural, enfim. Mas só para a gente ter uma ideia, assim, os primeiros grupos humanos a habitarem a China, eles datam de 30 mil anos, mais ou menos, né? Que são grupos que saem da África e vão migrando, enfim, né? Ao Oriente Médio, a Europa e a Ásia de maneira geral. E esses primeiros povos, a gente tem ali dá para caracterizar pelo menos duas culturas, que são a cultura Longshan e a cultura Yangzhou, né? E é interessante porque geralmente isso, e aí eu vou falar da minha perspectiva enquanto professor também, né? Geralmente isso não é abordado na escola, né, Sérgio?
Hoje em dia até se fala um pouco mais sobre isso. A gente no Brasil tem há muito tempo a demanda, por exemplo, do ensino de história da África, né, ou afro-brasileira, mas também a gente peca com essa questão do ensino sobre o Oriente, né? Então sobretudo o Extremo Oriente, né? Isso é exatamente. verdade. Então eu acho que é interessante a gente perceber que as culturas que sedentarizaram na região da China, principalmente ao longo do Rio Amarelo, né, são culturas que têm uma importância que a gente poderia colocar como equivalente, por exemplo, dos mesopotâmicos e dos próprios egípcios. E às vezes se ignora isso. Mas o mais importante de tudo é realmente isso que tu está colocando, né? Que é o início do império. A ideia de que a China tinha dinastias anteriores, né? A família Qin, mas quem faz a unificação de todo esse processo é justamente essa dinastia com o Shi Huang, né? Sim, exatamente. É através da dinastia Qin que começa, então, vamos dizer assim, o primeiro projeto de unificação da China. Na sequência, depois, por disputas internas, até então, o território dela não era equivalente ao que ela é hoje, né? Na sequência veio uma outra dinastia igualmente importante, que foi a dinastia Han, né? Isso, exato. E ela também foi fundamental pela adoção da filosofia do confucionismo, Confúcio, né? A partir Exato. daí, então, começou a ser adotado um código de valores éticos, religiosos e morais, né? Que foi adotado durante todo o período da China imperial. Nesse mesmo período também teve o avanço da agricultura e do artesanato e, sobretudo, do comércio com a Rota da Seda. Então aí começou o intercâmbio, de fato, com o Ocidente, né? Exatamente. E uma das causas da queda da dinastia Han foi um projeto de implantação de reforma agrária, que causou insatisfação entre os grandes proprietários de terra, obviamente, e isso deu origem aí a inúmeros conflitos, provocando a queda da dinastia Han. Depois dela vieram outras dinastias aí, e consequentemente aí um movimento, vamos dizer assim, sucessivo entre unificação, reunificação e fragmentação do território chinês, né? Durante Exato. o período da China imperial. Até então, aí pode até contextualizar melhor do que eu, com a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio e as guerras do século XIX, na realidade, elas são as guerras que vão desencadear o processo revolucionário na China, né? Exatamente. A gente pensa geralmente em Revolução Chinesa e pensa diretamente em comunismo ou no Mao Tse-tung, né? E esquece do processo todo da Revolução Nacionalista. E tem duas dinastias, eu acho que dá para a gente destacar, a dinastia Tang, não é o suco, Sim, sim, mas verdade. essa dinastia é uma dinastia medieval bastante importante na China, que também é um outro processo que às vezes passa desapercebido, né? Que é a questão da China medieval, que, claro, vai estar contextualizado também com a ideia dos mongóis ao norte, né? E também não só o comércio pela Rota da Seda, mas uma questão conflituosa aí, né? Com o final, com a queda do Império Romano lá no Ocidente, né? E, enfim, a China ali no meio como um império. Mesmo que com todo esse processo de divisão, a dinastia Tang ela é uma dinastia que tem um certo desenvolvimento no sentido positivo para a China. Uma outra dinastia, que é uma dinastia famosa, né, que ficou famosa pelos vasos e tal, né, que é a dinastia Ming, né, das construções mais famosas da China, que é a Cidade Proibida, né, Sim, que foi bem construída lembrado. isso, foi construída pela dinastia Ming, né, e essa dinastia foi uma dinastia importante pelo desenvolvimento da arte na China também, né, e é uma dinastia medieval. Eu estou tentando só trazer alguns aspectos históricos que eu percebo, no sentido de que às vezes a gente enxerga, por exemplo, o Egito. A gente vê o Egito antigo até um determinado ponto e depois não se ouve mais falar do Egito. Aí vai ouvir falar do Egito só na Primavera Árabe, entende? Tá, mas Exato. e durante a Idade Média aquilo não tinha história, não existiu. Então a China tem um período medieval e vai deixar esse período medieval justamente com a dinastia Qing, né, ou Manchu,
também, né, a mesma dinastia, e aí sim nós vamos ter as guerras, principalmente aí a guerra do ópio, né, a guerra Uhum. sino-japonesa e a guerra russo-japonesa, que são guerras que estão convulsionando o território chinês e, ao mesmo tempo, elas demarcam não só um conflito externo da China, mas também conflitos internos, né? Porque sempre que tu tem Sem uma guerra, dúvida. sempre que tu tem guerra, sempre que tu tem um processo onde o país, ou o império, no caso, ou a região, né, ela está em conflito com os povos ao redor, isso afeta a população, né? Aqui no Brasil a gente não vive guerra desde a Guerra do Paraguai, né, no sentido de ter guerra no território. Então, para nós, isso fica uma perspectiva um pouco longe, né, de que É a bem, guerra bem, afetaria a nossa vida, enfim, né? sim, bem distante, isso é verdade. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, então, já que se mencionou o período da dinastia Tang, já gostaria Uhum. de deixar uma dica de filme para o pessoal, bem Olha aí. interessante, tá? Ele, na verdade, ele é um filme de ação, é um filme chinês chamado Clã das Adagas Voadoras. Ele é um filme do início dos anos 2000 e vai justamente retratar a época da dinastia Tang. Então, é a história de grupos rebeldes que tentam controlar a China durante essa época e uma bailarina, ela é acusada, né, de estar ligada a esses grupos rebeldes. Só que, no caso, a Polícia Imperial acaba se apaixonando por ela e aí começa toda a trama da história. Esse filme, O Clã das Adagas Voadoras, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia e o diretor é um cara muito famoso na China e teve uma grande importância também até para a teledramaturgia chinesa, que é o Zhang Yimou. Tá? Ele é um cara hoje, acho que dos seus 60 anos, mas um cara que projetou a indústria cultural chinesa para o exterior. E fechando esse período imperial ou dinástico, né, a gente vai ter essas guerras aí, só para contextualizar, então, a Guerra do Ópio, que é uma guerra que Uhum, vai de 1839 a 1860, né? O ópio é uma droga bastante popular no século XIX, né? E ela é uma droga muito utilizada na Europa, na Inglaterra. Tem vários filmes que mostram isso. E um filme com o Johnny Depp chamado Do Inferno, conta a história do Jack Stripador, claro, e aí mostra o que a periferia de Londres, né, e alguns bairros chineses, tudo pela questão do uhum. imperialismo europeu. E o Johnny Depp é o personagem lá, um investigador, e ele vai para essas casas de ópio lá, né? Mostra bem esse processo. Mas o ópio, então, é uma droga muito popular no século XIX, e aí, então, a China entra nesse embate, né? Algumas pessoas querendo proibir o comércio do ópio, né? E outras querendo fortalecer o comércio do ópio. Enfim, é interessante que a China, nesse processo, perde parte de Hong Kong, né? E vai ser forçada a abrir os portos para o comércio internacional, principalmente para a conexão com a Inglaterra, né? Depois a Guerra Sino-Japonesa, onde a China vai perder a Manchúria, né, boa parte da região da Manchúria, que fica ao norte, e a Ilha Formosa, ou também conhecida como Taiwan, né? A Guerra Sino-Japonesa, ela vai ela dura um ano, na realidade, de 1894 a 1895. E por último, a Guerra Russo-Japonesa, que aí é uma guerra por disputa no território nordeste da China, aonde a gente vai ter um conflito entre Rússia, Japão e a dominação dessa região da China também. Enfim, tudo isso faz com que exista uma convulsão social na China que vai culminar com a criação da Liga Revolucionária Unida, ou também conhecida como Tongmenghui, né? É uma liga revolucionária que é fundada em 1905 e em 1912 dá lugar ao Partido Nacionalista Chinês, ou também conhecido como Kuomintang, né? Que foi fundado por um médico chamado Sun Yat-sen. Isso. E aí nós temos o fim do período dinástico. É importante lembrar que o último imperador Qing, ou Manchu, né?
Ele até tenta, em 1906, uma nova constituição na China, tentando fazer com que o que aconteceu com o absolutismo, de maneira geral, né, a tentativa de flexibilizar. Isso tinha acontecido na Inglaterra, por exemplo, né, com a criação do parlamento, e o parlamento podendo interferir nas políticas do império, do rei, e na China tenta-se fazer isso, né, na tentativa de descentralizar o poder. Mas a questão da organização do Kuomintang era tão forte, né, e as ideias se aproximando de uma ideia socialista já, elas ganharam tanta aceitação da população que foi impossível para esse imperador, então, da dinastia Qing, ou Qin, né, conseguir manter a estrutura imperial. E aí nós temos a chamada Revolução Nacionalista, ou a Revolução também conhecida como Xinhai, né, em 1911, 1912, né, e isso vai durar até a tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês lá, junto com Mao Tse-tung. E nesse período também, 1911 e 12, na virada desses 2 anos, vem então a República da China, né? Exatamente. Então aí ocorre essa ruptura da China imperial, passando a ser a China republicana. Sobre esse período também, Lucas, eu gostaria de indicar um outro filme bem interessante, que muita gente, pessoal mais velho principalmente, deve conhecer, que é O Último Imperador. Sim. Tá? Que é o filme do Bernardo Bertolucci, do final dos anos 80, de 1988, premiadíssimo, né? Acho que foi um dos filmes que já levou o maior número de prêmios da história do Oscar, e ele conta justamente a história do último imperador da dinastia Qin. O interessante é que esse filme ele mostra toda a perspectiva de como é que funcionava esse Império Chinês, né? Ainda Sim, no século XX, e também demonstra como é que foram os primeiros anos dessa República Chinesa, né? Sim. Ele tem esses dois aspectos. Ele é um filme que até a metade é basicamente a ideia quase que do império funcionando, o imperador ainda como um deus, cheio, né, com um séquito ali, e depois vem a questão que inunda a China, que é a questão da república e tal, né? E algo que me chama muita atenção nesse filme, porque ele é centrado na vida desse imperador, né? Sim. E é algo que, assim, que infelizmente não é muito diferente do que ocorre hoje na política. Não falo só em Brasil, mas falo na política todo. Esse imperador tinha em relação ao que estava acontecendo na China, né? Ele foi um cara que ele teve casos com várias concubinas, né? E ele tinha uma vida muito distante do que o país vinha passando, né? Então Sim, bem interessante isso, né? Mostrar essa vida alheia que ele vivia a uma época tão conturbada e a uma época de grandes transições pelas quais a China vinha passando. Então fica a dica para o pessoal, né? O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci.